As pessoas superestimam o que elas podem fazer em 10 anos e subestimam completamente o que elas podem fazer em um ano. Essa frase pode até parecer batida, mas escuta só. O que você faria da sua vida se você soubesse que em um único ano, um ano só, 12 meses, de ação bem direcionada, você poderia mudar tudo? Um ano fazendo as perguntas certas. Um ano tirando tudo que não presta no seu caminho. Um ano colocando energia só no que realmente muda o jogo. Você não precisa mais de uma década tentando. Você precisa de um ano com foco prático, com decisões firmes, com coragem todos os dias. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque um ano, gente, de ação consistente vale mais do que 10 anos adiando mudanças. O que significa na prática fazer as perguntas certas? É isso que a gente vai falar aqui hoje. E como transformar os próximos 12 meses no ano que virou sua vida do avesso, no melhor sentido possível. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vai Por Mim, um podcast para quem quer pensar melhor, viver com mais inteligência prática e fazer escolhas mais sólidas. Aqui é onde a gente mistura ciência com cotidiano, estilo de vida e conversa boa para destravar tudo aquilo que está travado na sua vida. Eu sou a Letícia Casarré, sou cientista de formação, sou também editora e educadora, mãe de 6 e casada com o Juliano Casarré, um ator incrível que talvez você já conheça do cinema ou da TV. A minha vida é cheia de movimento, cheia de aventuras, mas também de estratégia. Eu já fui bióloga, eu já trabalhei com moda, eu já publiquei a minha própria revista e hoje eu trabalho formando mulheres que querem mais direção na vida pessoal, na vida profissional e na vida interior. Então esse podcast aqui, gente, o Vai Por Mim, ele tem 3 objetivos, tá? Entregar conteúdos que de fato vão mudar a forma como você enxerga a vida, dividir com você os conhecimentos e ferramentas que eu aplico na minha vida prática todos os dias e trazer você para mais perto, especialmente para o meu curso Você Dirige e para a minha mentoria, a The Way, onde a gente organiza, a gente fortalece e transforma a vida de muitas pessoas para melhor. Então, se você quiser saber mais sobre a The Way, tem um link aqui na descrição do episódio com o formulário. Preencha o formulário com calma que a gente entra em contato com você, tá? E antes de mergulhar nesse episódio de hoje, eu vou te fazer o meu pedido de sempre, porque se isso aqui fizer sentido para você, eu quero que você compartilhe com alguém, tá? Salva, comenta, fala pra mim o que você pensa. Eu adoro responder as mensagens, eu olho uma por uma, eu respondo. Isso é muito importante pra gente conseguir chegar em mais pessoas. Mas então você sabe por que eu quis falar sobre isso hoje? Porque eu mesma já vivi esse ano que virou a minha vida do avesso, no melhor dos sentidos. Não foi um ano tranquilo, mas foi o ano em que eu parei de viver no automático. Eu parei de empurrar com a barriga os meus grandes sonhos, os sonhos que eu tinha no meu coração, e eu resolvi levar a sério aquilo que já estava batendo na minha porta fazia um tempinho. Foi o ano em que eu fiz um inventário, assim, da minha vida, sabe? Eu olhei de verdade para as minhas escolhas, eu parei de querer agradar todo mundo, e eu finalmente comecei a entender que eu precisava agir com muito mais critério, sabendo mais o que eu estava fazendo, sabe? Inclusive, eu já fiz um episódio onde eu detalho esse processo pessoal que eu vivi. Se você não viu ainda, procura lá, é um episódio super interessante, chama Desapareça por 3 meses e crie a vida que você quer viver. Então, se você não viu ainda, quando você terminar esse aqui, você vai lá ver, beleza? Se você fizer o que eu falei lá, você vai mudar a sua vida, eu te garanto. Mas voltando, então esse ano, aquele ano que eu tô contando, foi um divisor de águas na minha vida. E aí foi também o ano em que eu entendi por que alguns dos meus sonhos simplesmente não saíam do papel, cara. Eu comecei a executar uma coisa de cada vez, do jeito certo, no tempo certo. E aí a mudança foi acontecendo. Tá, mas Letícia, de onde você tirou tudo isso? Então, esse raciocínio que eu tô trazendo aqui pra vocês, que eu tô falando na prática, mas ele tem uma base também na psicologia, na filosofia e até no mundo dos negócios. De novo, eu vou citar o Naval Ravikant, cara, eu sou muito fã dele, não tem jeito. É um pensador e um investidor que eu admiro muito, que, é sério, ele fala coisas simples, mas são simples naquele nível que você realmente consegue usar e mudar a sua vida. E ele diz o seguinte: um ano de foco real muda a sua vida. Você não precisa de 10 anos, você só precisa levar um ano a sério. O que significa a sério, gente? Significa se comprometer com o que você realmente quer que aconteça na sua vida. Agir de acordo com o seu compromisso. Traçar uma meta para você ou várias metas.
ter um plano para chegar nessa meta. Isso é que vai mudar a sua vida, não são as ideias, não são os sonhos, não é a vontade de fazer, motivação, vamos lá, papo de coach, não é isso. O que vai mudar a sua vida de fato, e você realmente pode mudar em um ano, é você ter consistência nas suas atitudes. Todo dia que você acordar, você falar, cara, hoje o que eu tenho para fazer de mais importante é isto, e eu estou comprometido com isto, porque eu quero chegar lá e eu vou chegar lá. Se você fizer isso durante um ano, eu tenho certeza absoluta que não tem como você continuar onde você está hoje. Não tem como você continuar sem colher os resultados. Você vai colher. E isso que eu tô falando, gente, casa com uma ideia clássica de produtividade, tá? As pessoas, elas não fracassam por falta de potencial, por falta de boas ideias. Elas fracassam porque elas estão ocupadas demais com um monte de coisa que não muda nada na vida delas. Cara, eu vou repetir, porque essa ideia, ela é muito importante, tá? Eu acho que é a ideia mais importante dos últimos tempos que aconteceu na minha vida. Então, presta atenção. As pessoas não fracassam por falta de potencial. Elas fracassam porque elas estão ocupadas demais com o que não muda nada. Então, a maioria das pessoas vive fazendo perguntas ruins, tipo, por que isso aconteceu comigo? Por que eu não consigo? E se eu errar? O que vão pensar de mim? Só que essas perguntas não mudam nada. Elas não te tiram do lugar ruim onde você está hoje. Pelo contrário, elas deixam você paralisada, exatamente onde você está. Então, o grande pulo do gato aqui é a gente trocar essas perguntas por outras que realmente vão fazer a diferença, vão fazer a gente mudar alguma coisa na nossa vida, na forma como a gente escolhe fazer as coisas. Então, as boas perguntas são outras. Por exemplo, o que vale a pena manter na minha vida? O que eu estou tolerando que eu já devia ter cortado? O que vai fazer diferença de verdade daqui a 5 anos? Quando você começar a trocar as suas perguntas, o seu ano muda. E quando o seu ano muda, a sua vida vai atrás. Então, como é que você faz para transformar um ano comum no ano da virada, o ano da sua vida? Resumo da ópera, gente. Anota aí as 5 atitudes que fizeram mais diferença para mim e que eu vejo fazerem diferença para muita gente, tá? A primeira delas é que você faça um raio-x da sua vida, cara, sem drama, sem exagero, realidade. Só um diagnóstico sincero. O que está funcionando? O que precisa sair? E o que merece mais atenção? Escreve tudo isso, porque se você não escrever, você não vai conseguir ter a clareza, você não vai conseguir enxergar. E em poucos minutos você vai esquecer e você não vai fazer nada com isso. Mas é só uma reflexão que ficou ali e não mudou nada. E a gente está falando sobre mudar. Segunda coisa, corta tudo que drena a sua energia. Tá, não estou falando de cortar absolutamente tudo de uma vez só. Mas começa com uma coisa. Começa, sei lá, com uma obrigação que você se impôs, mas que é desnecessária. Uma distração, muito tempo no celular. Uma pendência que você está empurrando há meses, né? Procrastinação. Corta isso, faz o que tem que fazer. E também começa a delegar algumas coisas, sabe? Pensa como esses grandes empresários. Primeiro, você compra tempo. Você delega algumas coisas para que te sobre tempo, para você usar esse tempo com o que realmente importa. Com o que vai fazer diferença na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu negócio, no seu financeiro. Então, se você ficar, como eu fazia, usando todo o seu tempo para não gastar dinheiro, para não contratar alguém, você usa o melhor do seu tempo, o melhor da sua energia, com várias coisas que são triviais e que não mudam o seu jogo. Então, você tem que aprender a mapear quais são as tarefas que eu podia estar fazendo com mais tempo, com mais foco, mais descansado e que me trariam, por exemplo, mais resultado financeiro, se esse for o seu objetivo. Ou mais tempo de qualidade com os meus filhos. E quais são as tarefas que eu podia pagar para alguém fazer e que eu me liberaria, eu teria mais tempo. Eu ganharia tempo, inclusive, para ganhar mais dinheiro com o que eu realmente sou bom. Eu estou falando de dinheiro, mas você pode aplicar isso também para a sua relação com o seu cônjuge, né? Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, por exemplo. Você pode aplicar isso na sua vida intelectual, na sua vida espiritual. Onde você está perdendo tempo fazendo coisas que você não deveria ou não precisaria estar fazendo, e aí com isso você está ocupando momentos de qualidade com a sua família, momentos de qualidade com Deus. Pensa aí, o que você pode delegar? Porque você precisa fabricar mais tempo na sua agenda para o que realmente importa, para você aplicar onde você realmente vai dar a sua contribuição máxima. Então vamos para a terceira atitude. Eu quero que você escolha 2 focos principais, tá? Não mais do que isso. Isso aqui é chave. Metas demais geram paralisia na gente.
Quando você tem 2 prioridades claras, o resto vai se organizar em torno disso. Para mim, por exemplo, foi organizar minha vida inteira para que eu pudesse fazer 2 coisas. Voltar a trabalhar fora de casa e voltar a estudar. Me capacitar, ler mais, fazer cursos, fazer aulas, ver podcast, estudar mesmo, sabe? Fazer meus resumos, escrever meus textos. Escrever minha newsletter, meu petit jornal, que chega para você toda segunda-feira na sua caixa de e-mails. Então, tudo que envolve dimensão intelectual, a dimensão intelectual da minha vida, e que estava de lado, porque eu simplesmente não tinha mais tempo para nada. Então, 2 prioridades, estudos e trabalho. Para mim eram essas, para você pode ser que sejam outras. E claro, sem deixar de lado a minha maior prioridade, que é a minha família. Porque é por isso que eu preciso ser o mais organizada possível, né? Porque tem que caber tudo isso na minha agenda, sem que eu perca a minha paz interior, beleza? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? 4º ponto. Crie rituais de sustentação. Pode ser simples, pode ser tipo escrever 5 minutos por dia, pode ser fazer exercício físico, pode ser revisar todas as manhãs as tarefas que eu tenho para fazer essa semana. Só que esses rituais, eles ancoram a mudança que você quer ver na sua vida. E eles sustentam essa mudança a longo prazo, senão vira uma coisa fogo de palha, tá? Então eu quero que você veja esses novos hábitos surgindo na sua vida. Lembra, ritual é igual a hábito. Foca nisso. E aí vamos para o 5º ponto, que é troque o foco da expectativa pelo foco na execução. Para de imaginar tudo o que pode acontecer e começa a executar o que tem que acontecer. Se você fica no campo da imaginação, cara, você pira, você desanima, porque é muita coisa que a gente tem que fazer. Tem que acontecer muita coisa para as coisas darem certo, sabe? Tem uma amiga minha que diz, a imaginação é a louca da casa. E é mesmo. Então, às vezes, a gente precisa silenciar um pouco essa imaginação toda e focar só nos próximos passos, beleza? Então, vamos filosofar um pouquinho, gente? Vocês sabem que eu sempre gosto de trazer um pouquinho de filosofia para cá. A vida não muda com ideias geniais. Ela muda com decisões que você sustenta dia após dia. A maioria das pessoas está só esperando o timing perfeito. Só que o que realmente muda a trajetória é quando você entende que não existe ano ideal. Existe o ano em que você decidiu levar as coisas a sério, se levar a sério, se comprometer. E quando você decide fazer isso, parece que tudo se alinha, né? Os astros se alinham, as portas começam a aparecer para você, as pessoas certas começam a se aproximar, né? Você diminui as distrações, os ruídos, não porque o mundo mudou, não porque as coisas se alinharam e você está com muita sorte, mas porque você finalmente saiu da dispersão e começou a construir com foco a vida que você quer. E por que isso é importante? Por que eu quis trazer isso aqui? Porque se você tem talento, e eu sei que você tem, se você tem boas ideias, se você quer deixar um legado, não dá para você continuar vivendo nesse ritmo de improviso. Não dá para passar mais um ano só, respondendo, sabe? Reagindo à vida, às demandas que vão acontecendo, apagando incêndio. Você precisa de foco, você precisa de direção. E, acima de tudo, isso eu entendi na minha vida, e quando eu entendi isso, tudo começou a funcionar. Você precisa de planejamento, você precisa ter um plano para chegar nos seus objetivos. E como que você faz para esse plano dar certo? Executa na sua rotina, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, limpar a bagunça, traçar o caminho certo, para só parar de sobreviver e reagir à vida, e começar a caminhar de fato para onde você tem que ir. Você não precisa de mais tempo, você precisa de mais critério no que você faz com o tempo que você já tem. Eu e você temos o mesmo tempo, as mesmas 24 horas. Só que provavelmente eu tô vivendo elas de um jeito novo que você ainda não aprendeu a viver. E é para isso que eu tô aqui, para te ajudar, tá? Então, esquece aquele plano de 10 anos. Esquece a ideia de que você precisa ter tudo imaginado e controlado. Você só precisa de um ano. Um ano de decisões bem feitas. Um ano com foco, com critério, ritmo. E aí a sua vida começa a se transformar de dentro para fora. Se você quiser ajuda com isso, essa é exatamente a proposta da minha mentoria, da The Way. Em um ano, eu te acompanho em todas as áreas da sua vida e eu te ajudo a trilhar o caminho que eu mesma trilhei, para sair da inércia e colocar a sua vida em movimento na direção que você quer que ela vá. Tá? Eu te ajudo a equilibrar esses 3 pilares aí, vida pessoal, vida profissional, vida interior, e te mostro como que, com 4 princípios de vida, conhecimentos, hábitos, ferramentas e virtudes, isso é tudo que você precisa saber e fazer para alcançar a excelência em todas as áreas, em tudo que você se propuser a fazer, mas manter a sua paz interior, a paz de você estar fazendo as escolhas certas para você e para quem está em volta de você, para as pessoas que você mais ama. Então, nem todo mundo está no momento certo de fazer uma mentoria como essa.
Pode ser que só esse episódio de hoje já seja o suficiente para você mudar a sua mentalidade e começar a fazer as coisas de um jeito diferente. Mas se você achar que você precisa de ajuda para alguém te guiar nesse processo, pode ser que a mentoria seja um bom caminho para você, beleza? Então eu vou deixar o link na descrição, preenche o formulário e a gente conversa. Mas o mais importante aqui é você entender que você só precisa de 1 ano para mudar a sua vida, beleza? Vai por mim, a gente se vê no próximo episódio.